Lei nº 12.527, regula o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no inciso 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e da outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei: inciso 1. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo, incluindo os cortes de contas e judiciário e do Ministério Público. Inciso 2º. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º. Aplicam-se às disposições desta lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenção sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Inciso 1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Inciso 2. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Inciso 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Inciso 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência da administração pública. Inciso 5. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Artigo 4º. Para efeitos desta lei, considera-se: inciso 1. Informação, dados processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Inciso 2. Documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Inciso 3. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Inciso 4º. Informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Inciso 5. Tratamento da informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Inciso 6. Disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Inciso 7. Autenticidade, qualidade da informação
que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Inciso 8. Integridade, qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Inciso 9. Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Artigo 5º. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Capítulo 2. Do acesso a informações e da sua divulgação. Artigo 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observada as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a, inciso 1, gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Inciso 2, proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Inciso 3, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Artigo 7º. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter, inciso 1, orientação sobre os procedimentos para consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Inciso 2. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Inciso 3. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Inciso 4. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Inciso 5. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Inciso 6. Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos e, inciso 7, informação relativa. A linha A. A implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. A linha B. Ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Parágrafo 1º. O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 2º. Quando não for autorizado acesso integral à informação, por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo. Parágrafo 3º. O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Parágrafo 4º. A negativa de acesso às informações, objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32 desta lei. Parágrafo 5º. Informado do extravio das informações solicitadas, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Parágrafo 6º. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada
deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. Artigo 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por ele produzidas ou custodiadas. Parágrafo 1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo, inciso 1, registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Inciso 2, registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Inciso 3, registro das despesas. 4, informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Inciso 5. Dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. Inciso 6. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores, Internet. Parágrafo 3º. Os sítios de que trata o parágrafo 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos. Inciso 1. Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Inciso 2. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas de texto, de modo a facilitar a análise de informações. Inciso 3. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Inciso 4. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Inciso 5. Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Inciso 6. Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. Inciso 7. Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com um órgão ou entidade detentora do sítio. Inciso 8. Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do artigo 17 da Lei nº 10.098, de 10 de novembro de 2000, e do artigo 9º da Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo 186. Parágrafo 4º. Os municípios com população de até 10.000 habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, a que se refere o parágrafo 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no artigo 73b da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 9. O acesso a informações públicas será assegurado mediante, inciso 1, criação de serviço de informações ao cidadão nos órgãos e entidades de poder público em local com condições apropriadas para, alínea A, atender e orientar o público quanto ao acesso a informações, alínea B, informar sobre tramitação de documentos nas suas respectivas unidades, alínea C, protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. E, inciso 2, realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular e a outras formas de divulgação. Capítulo 3 do Procedimento de Acesso à Informação. Seção 1 do Pedido de Acesso. Artigo 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Parágrafo 1º. Para o acesso a informações de interesse público,
A identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. Parágrafo 3º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Parágrafo 1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, no prazo não superior a 20 dias, inciso 1, comunicar a data, local ou modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Inciso 2. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido ou, inciso 3, comunicar que não possui a informação. Indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º poderá ser prorrogado por 10 dias mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Parágrafo 4º. Quando não for autorizado o acesso, por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para a sua interposição, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para a sua apreciação. Parágrafo 5º. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato caso haja anuência do requerente. Parágrafo 6º. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente por escrito o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo seu requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. Artigo 12. O serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei 7.115. Artigo 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida à consulta de cópia com certidão de que esta confere com o original. Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, às expensas e sob supervisão do servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Artigo 14.
É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão denegativa de acesso, por certidão ou cópia. Seção 2 dos recursos. Artigo 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões da negativa de acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Artigo 16. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará no prazo de 5 dias. Se, inciso 1, o acesso à informação não classificada como sigilosa for negada. Inciso 2, a decisão denegativa de acesso à informação, total ou parcialmente classificada como sigilosa, não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação. Inciso 3. Os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta lei não tiverem sido observados e, inciso 4, estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Negado o acesso à informação pela Controladoria Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere ao artigo 35. Artigo 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da Administração Pública Federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no artigo 35 e do disposto no artigo 16. Parágrafo 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada, e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo comando. Parágrafo 2º. Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrasecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no artigo 35. Artigo 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no artigo 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento do seu pedido. Artigo 19, parágrafo 2º. Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público. Artigo 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento
De que trata este capítulo? Capítulo 4 das restrições de acesso à informação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Artigo 22. O disposto nessa lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Seção 2. Da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. Artigo 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: inciso 1. Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Inciso 2. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Inciso 3. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Inciso 4. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Inciso 5. Prejudicar ou causar riscos a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. Inciso 6. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Inciso 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou, inciso 8, comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Artigo 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor, em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Parágrafo 1º. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: inciso 1. Ultrasecreta, 25 anos. 2. Secreta, 15 anos. 3. Reservada, 5 anos. Parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Parágrafo 3º. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á automaticamente de acesso público. Parágrafo 5º. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível considerados. Inciso 1. A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado. Inciso 2.
o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. Seção 3. Da proteção e do controle de informações sigilosas. Artigo 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Parágrafo 1º. O acesso à divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. Parágrafo 2º. O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. Parágrafo 3º. Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. Artigo 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal e elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas. Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas, adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta lei. A seção 4. Dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação. Artigo 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência. Inciso 1. No grau de ultrasecreto das seguintes autoridades. A linha A. Presidente da República. B. Vice-presidente da República. C. Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas. D. Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E. Chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Inciso 2º. No grau de secreto das autoridades referidas no inciso 1, dos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 3. No grau reservado das autoridades referidas nos incisos 1 e 2 e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível 10, 101.5 ou superior do grupo direção e assessoramento superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com a regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. A competência prevista nos incisos 1 e 2, no que se refere à classificação como ultrasecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação. Parágrafo 2º. A classificação de informação no grau de sigilo ultrasecreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e E do inciso 1 deverá ser ratificada pelos respectivos ministros de Estado no prazo previsto em regulamento. Parágrafo 3º. A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrasecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o artigo 35, no prazo previsto em regulamento. Artigo 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 1. Assunto sobre o qual versa a informação. Inciso 2. Fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 24. Inciso 3. Indicação do prazo de sigilo, contados em anos, meses ou dias.
ou do evento que o defina o seu termo final, conforme limites previstos no artigo 24. Inciso 4. Identificação da autoridade que a classificou. Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. Artigo 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 24. Parágrafo 1º. O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Parágrafo 2º. Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Parágrafo 3º. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data de sua produção. Artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas nos termos do regulamento. Inciso 1. Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Inciso 2. Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo com identificação para referência futura. Inciso 3. Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos de classificação. Capítulo 4 das restrições de acesso à informação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Artigo 22. O disposto nessa lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Seção 2. Da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. Artigo 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, inciso 1, pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Inciso 2, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Inciso 3. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Inciso 4. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Inciso 5. Prejudicar ou causar riscos a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. Inciso 6. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico,
assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Inciso 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou, inciso 8, comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Artigo 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor, em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Parágrafo 1º. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: inciso 1. Ultrasecreta, 25 anos. 2. Secreta, 15 anos. 3. Reservada, 5 anos. Parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Parágrafo 3º. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á automaticamente de acesso público. Parágrafo 5º. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível considerados. Inciso 1. A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado. Inciso 2. O prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. Seção 3. Da proteção e do controle de informações sigilosas. Artigo 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Parágrafo 1º. O acesso à divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. Parágrafo 2º. O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. Parágrafo 3º. Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. Artigo 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal e elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas. Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas, adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta lei. A seção 4. Dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação. Artigo 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência. Inciso 1. No grau de ultrasecreto das seguintes autoridades: a linha A, Presidente da República; B, Vice-Presidente da República;
C. Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas. D. Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E. Chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Inciso 2º. No grau de secreto das autoridades referidas no inciso 1, dos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 3. No grau reservado das autoridades referidas nos incisos 1 e 2 e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível 10, 101.5 ou superior do grupo direção e assessoramento superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com a regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. A competência prevista nos incisos 1 e 2, no que se refere à classificação como ultrasecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação. Parágrafo 2º. A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e E do inciso 1 deverá ser ratificada pelos respectivos ministros de Estado no prazo previsto em regulamento. Parágrafo 3º. A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o artigo 35, no prazo previsto em regulamento. Artigo 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 1. Assunto sobre o qual versa a informação. Inciso 2. Fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 24. Inciso 3. Indicação do prazo de sigilo, contados em anos, meses ou dias, ou do evento que o defina o seu termo final, conforme limites previstos no artigo 24. Inciso 4º. Identificação da autoridade que a classificou. Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. Artigo 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 24. Parágrafo 1º. O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Parágrafo 2º. Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Parágrafo 3º. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data de sua produção. Artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas nos termos do regulamento. Inciso 1. Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Inciso 2. Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. Inciso 3. Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes. Parágrafo 2º.
Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos de classificação.